meus amores, bom dia. Como foi que vocês passaram o final de semana? Dia das Mães, né? Deram aquele abraço na mamãe, aquele presentinho, certo? Aquela lembrança. Porque para a mãe, qualquer coisa é lembrança, certo? E aí, foi bom o final de semana de vocês? Pronto, agora, hoje, segunda-feira, vamos dar retorno às nossas atividades, né? Da nossa escola Braz Lima Verde, tá bom? Na aula passada, a gente viu o que? Sobre a composição e a decomposição da matéria, né? Vocês fizeram a atividade que a tia passou, páginas 67 e 68. Gente, lembrando que a tia precisa receber as atividades, tá? Porque essas atividades contam como frequência de vocês, certo? Então, eu preciso que vocês me enviem as atividades para que eu possa tendo controle se vocês estão fazendo ou não, tá bom? Então vamos lá, na questão 1 ele pediu para vocês observarem as imagens e classificá-las em misturas homogêneas ou heterogêneas, certo? A primeira imagem é homogênea, a segunda homogênea e a terceira é heterogênea, certo? A segunda questão é para vocês observarem as imagens e a imagem depois responder o questionamento. O solo é constituído por uma mistura de elementos. Quais componentes podem estar presentes nele? Aí vocês vão colocar areia, argila, água, humus, sais minerais e etc. Na B, ele diz assim: o solo acima é uma mistura homogênea ou heterogênea? Justifique. Aí você vai colocar homogênea, pois seus componentes não podem ser distinguidos em várias fases. A questão 3, na página 68, diz assim, responda. Quais podem ser a origem de uma matéria na natureza? Ela pode ser o quê? Animal, vegetal ou mineral, certo? B. Quais são os processos utilizados para a decomposição de misturas? Evaporação, destilação simples, destilação fracionada, decantação, catação ou escolha, filtração, atomização ou peneiração, certo? 4. De acordo com a característica, escreva o nome do método usado. Extração de substâncias das plantas, destilação fracionada. B. Usamos um filtro ou coador para separar os componentes, filtração. C. Usamos as mãos para separar os componentes, catação ou escolha, certo? 5. Utilizando as letras da palavra mistura, responda aos itens abaixo. 1. Tipo de mistura, aí vocês vão completar a cruzadinha, tá? Tipos de mistura em que seus componentes, depois de misturados, não podem ser distinguidos. Homogênea. 2. Método de separação que utiliza um aparelho chamado destilador. Destilação. 3. Um método que peneiração. Tamização. 4. Método de separação em que se usam as mãos para separar os componentes. Catação. 5. Componente que depois de misturado ao óleo forma uma mistura heterogênea. Água. 6. Utiliza-se um filtro para realizá-la. Filtração. 7. É um método utilizado para separar o barro da água. Decantação. Certo? Essa é a correção da nossa atividade. Vocês vão abrir aí na página 69, certo? Temos um novo conteúdo para vermos hoje, certo? Que fala sobre a transformação da matéria. É na página 69 até a 71, certo? Vocês precisam ler o texto para poder entender o que vai ser dito agora nessa aula, tá bom? A gente vai ver sobre as transformações da matéria. Vamos lá. Na natureza, podemos perceber que muitos materiais modificam a sua estrutura, a sua aparência, ou seja, eles não permanecem inalterados da mesma forma.
Os paredões rochosos, por exemplo, recebem a ação da chuva, do sol, dos ventos e, por isso, mudam os seus aspectos. Algumas transformações, elas são reversíveis. O que é que são uma transformação reversível? Elas podem ser desfeitas, enquanto outras não podem. Não podem o quê? Não podem ser desfeitas. Isso quer dizer que elas são irreversíveis. Então, irreversíveis, elas não podem ser desfeitas. E as transformações reversíveis, elas podem ser desfeitas. Um exemplo de transformação reversível é a mudança do estado físico da água. A água, ela em estado sólido, pode passar para o líquido e vice-versa. Já o enferrujar de um prego é uma transformação sem volta, ou seja, quando a água transforma-se em gelo, ela passa do estado líquido para o sólido. E quando ela está em gelo, que se transforma em água, ela passa do estado sólido para o líquido. Isso quer dizer que está acontecendo uma transformação que pode ser desfeita, ou seja, uma transformação reversível. Já o prego, quando ele está enferrujado, não tem como você tirar aquela ferrugem, ou seja, é uma transformação irreversível. Então, a matéria ela não pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transformada. Para percebermos se houve uma transformação, é importante analisar a matéria em dois momentos diferentes. O estado inicial, que é como a gente encontra, e o estado final, depois de passar os tempos. Aí no livro de vocês tem a parte do prego, né? Que ele era novinho e ficou enferrujado, que é uma transformação sem volta, certo? Observando as imagens acima, podemos afirmar que houve uma transformação da matéria, ao comparar o seu estado inicial e o seu estado final, certo? Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos, ou seja, de bactérias, de fungos, são chamados de materiais biodegradáveis. Porém, existem materiais que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos e são provenientes do petróleo, que são chamados de não biodegradáveis. Os materiais biodegradáveis, que são o quê? As frutas, o papel, os vegetais. Já os biodegradáveis é o quê? Pilhas, o isopor, o plástico, certo? Aqui na página 71 é uma atividadezinha. Mas falando dos materiais biodegradáveis, que eles sofrem com a ação do homem, ou seja, a fruta, quando ela apodrece, a gente tem que fazer o quê? Jogar no lixo, pois não serve mais, certo? O papel, se você rasgar o papel, você não tem mais como voltar ele da forma inicial, ou seja, não tem como você juntar as partes e ele ficar do jeito de quando era que você rasgou, certo? Os vegetais também, quando eles ficam ruins, não tem como você aproveitá-los, certo? Você tem que rebolar no lixo, jogar no lixo, certo? Já os materiais que não são biodegradáveis, também eles não se unem, certo? Por exemplo, eles permanecem no ambiente por centenas e centenas de anos. O isopor, quanto mais você desmancha ele, mais ele vai sumindo. E ali ele passa tempos e tempos para poder se degradar, certo? É igual o plástico. É difícil da gente reciclar. Por quê? Porque eles passam anos e anos e não se decompõem, certo? Já os materiais degradáveis, biodegradáveis, que são as frutas, o papel e os vegetais, eles somem porque se transformam em coisas ruins, né? Ficam ruins, certo? Então, deixa eu ver aqui na página 71, tem uma atividadezinha aí para vocês fazerem, certo? E na próxima aula a tia vai corrigir a atividade, mas antes disso eu quero ver as fotos lá, certo? Ou vocês podem mandar no meu WhatsApp, ou vocês mandam lá no aplicativo Google Classroom, tá bom? Vocês podem mandar lá. Não esqueçam de mandar, porque as fotos das atividades contam como presença para vocês, certo?